Rapaziada, belezinha? Vou começar aqui esse vídeo aqui pedindo uma ajuda a vocês, pedindo que vocês interajam de alguma forma com esse vídeo, deixando um like, se inscrevendo, compartilhando, comentando sobre os assuntos abordados aqui nesse vídeo. Comente aí, interage, recomenda o canal. Quero agradecer também aos membros do canal Tricolada. Muito obrigado a todos vocês que me ajudam de alguma forma aqui no YouTube. Vamos para o nosso vídeo? Cara, que coisa, né? O Fluminense, ele teve um ano espetacular em 2023. Teve um começo de ano bem legal, né? Campeão da Recopa em cima da LDU, um rival nosso. Teve uma troca de treinador, as coisas começaram a não dar certo com o Fernando Diniz, a gente na zona de rebaixamento, os resultados não chegando, uma sequência de derrotas. Chegou o Mano Menezes, com um início promissor de trabalho, bons jogos, e depois o time deu uma caída e não consegue sair da zona de rebaixamento. E para piorar todo esse cenário que já estava acontecendo lá com o Fernando Diniz, não sei se é preparação, pré-temporada, preparação física, a idade dos jogadores, a gente chega no momento em que a gente precisa sair da zona de rebaixamento e não consegue. A gente chega numas oitavas de finais contra um adversário difícil, que é copeiro, que é o Grêmio. E a sequência de contusões, cara. Cara, é impressionante como o exemplo aqui que eu vou citar agora, o Ignacio. O Ignacio fez um jogaço, assim, independente da atuação do time, ele foi um dos principais jogadores ali com o Thiago Silva na zaga. O jogo foi 0 a 0 muito por causa da atuação também do Ignacio quando ele estava em campo. Mostrando que é uma dupla bem interessante para o restante da temporada. O Thiago Silva ao lado do Ignacio. E o camarada no jogo contra o Corinthians pisa de uma determinada forma, torce o joelho, não sei o que aconteceu com o joelho dele ali, ele botou a mão no joelho, ficou no gramado, tentou voltar, mas não conseguiu, acabou saindo, bolsa de gelo ali no banco de reservas. Ficamos na expectativa sobre o resultado de exame. Agora, nesse momento, o Melão, da Rádio Melão, trouxe a informação que o Ignacio, que não jogou no jogo de ida contra o Grêmio, pelas oitavas de finais, porque estava suspenso, né, pela época lá do Sporting Cristal, tá fora também do jogo da volta. Tá fora, não vai atuar nesse jogo dessa terça-feira às 19 horas contra o Grêmio. Jogo importante, que o Fluminense precisa fazer um resultado. E precisa também não sofrer gols. Então seria interessante o Ignacio repetir a dupla bem-sucedida contra o Corinthians, que não tomou gol, agora contra o Grêmio. Então o Ignacio tá fora. Não só o Ignacio, o Marcelo, né, que já era de se contar, ele que visitou as Laranjeiras e foi lá na sala de troféus, tirou foto com a família, foi com a família toda lá. O Cano novamente fora, né, a gente precisa saber qual é a real condição do Cano, porque nos momentos decisivos, porque agora no jogo da volta contra o Grêmio, o Cano não consegue voltar. Era joelho no começo do ano, passou pro pé e o camarada não consegue jogar. Então Ignacio, Marcelo e Cano, segundo o Melão, são desfalques confirmados para o jogo contra o Grêmio. Já o zagueiro, ele fará exames de ressonância nesta segunda-feira. Então ainda vamos ter o resultado sobre o que aconteceu no joelho do zagueiro Ignacio. Um reforço que chegou às pressas ao Fluminense para resolver um problema no setor defensivo, visando não só o Campeonato Brasileiro, mas também a Libertadores. Porque quando o Ignacio não joga, a opção na zaga é o Thiago Santos, que é volante, que está improvisado como zagueiro. Tem o Antônio Carlos, que fez até uns bons jogos, até estranho a não utilização mais do Antônio Carlos. Tem o Manuel, que parece que não é do agrado do Mano a utilização dele, porque ele já está apto, já sendo relacionado para alguns jogos e não entra em campo. Tem o Felipe Melo, que é um jogador que também está sendo relacionado nos últimos jogos, mas parece que está ali no banco de reserva para ser um auxiliar, né? Porque também não reúne condições físicas de aturar 90 minutos. Tem gente até, porra, por que não usa um 3-5-2, usa 3 zagueiros, coloca o Felipe Melo centralizado, coloca o Thiago Silva de um lado e o Thiago Santos do outro, ou o Antônio Carlos, usar uns 3 zagueiros, mas não é, acho que o Mano não gosta de utilizar esse tipo de formação tática, um 3-5-2. Até seria interessante, né, usar os laterais mais como alas, como atacantes pelo lado do campo. É uma alternativa, e o 3-5-2 não é um sistema tático defensivo.
É um sistema tático ofensivo, em que você libera os laterais para jogarem de forma mais aguda, porque você tem 3 zagueiros ali. Mas, pô, um zagueiro que foi contratado para reforçar um dos jogos mais importantes, né? Porque a gente está no Z4, um dos jogos mais importantes do ano, que é essas oitavas de finais, jogo da volta, jogo decisivo contra o Grêmio. Um zagueiro que foi contratado e deu resposta dessa contratação, com boas atuações, está fora por causa de um problema no joelho. Vai passar por um exame de ressonância na tarde de hoje. Gabriel Fuentes. O Fluminense está negociando com o lateral esquerdo, o do Junior Barranquilla. O Marcelo não vai ser mais utilizado na lateral esquerda e não reúne condições para ser lateral, nem no Real Madrid. O Real Madrid, quando liberou ele, foi por causa disso. E em lugar nenhum. O Marcelo, ele no Fluminense, na cabeça do Mano Menezes, ele é meio armador. Não é mais lateral esquerdo. Então, o nosso único lateral esquerdo no elenco é o Diogo Barbosa, que passou por uma artroscopia, né? Fez uma operação no joelho. E não temos lateral esquerdo. O lateral esquerdo é um garoto de 18 anos, que é o esquerdinha, que entrou muito nervoso no jogo contra o Corinthians, e ele precisa, né, ter a calma, a tranquilidade, precisa ali do auxílio. Felipe Melo tentou dar uma acalmada nele, calma esquerda, porque ele estava perdendo bolas bobas ali, e falhou no jogo contra o Grêmio, né, fazendo um pênalti bobo e fazendo a falta que originou o segundo gol na batida de falta ali do Reinaldo. Mas precisa ter paciência com esse garoto, porque ele é muito promissor, vai ser um baita de um lateral esquerdo, mas precisa ter calma nessa hora. Mas o Fluminense está correndo atrás. Depois de dispensar vários laterais esquerdos, como o Jefté, Marcos Pedro, esse negócio todo. Tem o Rafael Monteiro, que está treinando com o grupo e pode ter mais uma outra oportunidade sendo relacionado para o jogo contra o Grêmio, que é um bom lateral esquerdo, o Rafael Monteiro, que é do Sub-20. O Fluminense está se movimentando no mercado, tentando trazer um lateral esquerdo. E é o Gabriel Fuentes, né? Ele tem um sonho de jogar no futebol brasileiro, quem não tem, nesse momento no futebol sul-americano, né? Os brasileiros estão dominando a Taça Libertadores. Nas abordagens iniciais feitas pelo Fluminense, o clube ouviu que valores para uma possível negociação com Gabriel Fuentes não seriam tão altos assim. Então não é um jogador caro. Então o Fluminense, nesse momento, abriu negociação para trazer um lateral esquerdo, e é o lateral do Júnior Barranquilla, jogador de 27 anos, mas tudo em processo inicial de negociação. O André não recebeu mais nenhum contato ou proposta ou contraproposta do Fulham, né? Então o Vitor Lessa que trouxe essa informação. Não há uma nova proposta do Fulham pelo André, e os ingleses não sinalizaram que vão fazer outra. Parece que desistiram mesmo da contratação. O staff do volante está confiante que uma nova oferta de um outro clube possa surgir. Então estão nessa expectativa e nessa confiança. De outro clube, não o Fulham, que parece que eles saíram da jogada, vão fazer essa proposta. O sonho inicial do André era receber uma proposta do futebol italiano. Ele queria morar na Itália. Mas também até o momento não apareceu essa proposta do futebol italiano. Então o que pintar para ele será interessante. Eu fico imaginando o André vendo o Alexander indo para o mundo árabe, né? O Alexander, ele se transferiu para o Al-Ahly, e o André está nessa expectativa de uma proposta. Acho que se vier do mundo árabe, eu acho que ele aceitaria. Mas é aquele negócio, você vai para o mundo árabe, o Alexander vai para o mundo árabe sabendo que vai ficar esquecido lá. O André, se ele sair daqui e ir para o mundo árabe, ele sabe que pretensões para a seleção brasileira, o ciclo para a próxima Copa do Mundo vai ficar bem prejudicado no futebol em que o nível técnico é muito baixo. Então o sonho dele é ir para a Itália, ainda não apareceu, o Fulham saiu da jogada, mas mesmo assim o staff do jogador está confiante que vai aparecer uma outra proposta, e há um combinado com o Mário Bittencourt, que é um homem que facilita muito a saída dos jogadores, de que facilitaria, não impediria uma possível transferência do André para o clube que ele assim desejar. Então é isso aí. A gente fica na torcida para agora, terça-feira, ter um jogo importante, mais de 40 mil ingressos negociados, deve ter uma nova parcial saindo por aí para Fluminense e Grêmio, na torcida de uma classificação do Fluminense na Taça Libertadores.
Vou ficando por aqui, tá, rapaziada? Pedindo sempre aquele like, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Tamo juntos. Tô indo nessa.